Olá pessoal do sexto ano, sou o professor Ayrton. Na aula de hoje a gente vai falar sobre números mistos, certo? E também sobre frações equivalentes, que são os conteúdos das nossas próximas aulas, tá bom? Para a gente falar de números mistos, a gente tem que relembrar um pouquinho do conceito de fração, tá bom? Então quando eu tenho aqui a fração 3 quartos, significa que o meu pedaço, certo? A minha parte que eu estou trabalhando, ó, vou trabalhar aqui com esse retângulo, ela foi dividida em 4 partes. Então, a gente tem aqui dividido em 4 partes. E eu estou considerando apenas 3 dessas 4 partes, certo? Então, a fração, ela quer simbolizar isso. É a parte de uma coisa inteira, tá bom? Só que o que acontece quando você tem um numerador que é maior que o denominador? Ou seja, você está considerando mais partes do que você tem ao todo, certo? Então, o que a gente faz nesse caso? Bom, nesse caso, a gente pode usar números mistos para simbolizar isso. O que isso quer dizer? Se eu estou levando em consideração 5 partes, significa o seguinte, ó. Que além da parte que você dividiu em 4, certo? Vai existir uma outra parte, certo? Em um outro inteiro que você também vai considerar. Então aqui você tem 5 partes, sendo que as partes foram o inteiro foi dividido em apenas 4 partes, certo? O que isso quer dizer? Que você tem uma barra inteira, certo? Você tem completinho aqui os 4 pedaços que foram divididos, mais um quarto, certo? De uma outra barra, certo? Então, esses 5 quartos aqui significa exatamente esse exemplo, como a gente vai ver a seguir, ó. A quantidade de margarina dessa receita, certo? Foi expressa por um número misto. A gente pode ver aqui, ó. Margarina, 1/4 de tablete de margarina. Esse tipo de número representa mais do que o inteiro e é indicado por uma parte inteira e uma parte fracionária. Nessa situação, a gente lê 1 inteiro e 1/4, certo? Veja o que esse número misto significa nesse caso. Então, aqui a gente tem uma barra inteira, né, de margarina, um tablete inteiro, mais 1/4 de outro tablete, tá certo? Da mesma forma que a gente usou no exemplo anterior, certo? Ó, então veja que aqui ela dividiu em 4 partes e pegou mais uma parte de um outro tablete. Então a gente tem um tablete inteiro mais 1/4 de outro tablete, tá certo? Então todo número misto, pessoal, ele vai simbolizar que você está usando mais do que um inteiro, certo? Então, por exemplo, ó, 2, 1/2, certo? Que a gente pode, vou até melhorar ele aqui, ó. O 2, ele geralmente fica do ladinho da fração, certo? O que isso aqui significa? Que você tem duas partes inteiras, ó, mais a metade de uma terceira parte, certo? E como eu posso representar isso aqui como uma fração comum, certo? Que a gente chama também de fração imprópria, onde o numerador é maior que o denominador. Então, a gente pode simbolizar isso aqui, ó, como 5 meios, certo? Certo, professor. Mas e se eu sempre for precisar desenhar para saber um número impróprio que eu tenho que obter? Não, certo? Você pode fazer o seguinte, ó. Uma forma de você descobrir, transformar isso aqui em uma fração imprópria, né, uma fração única, é você pegar o denominador, multiplicar com a parte inteira. Então, se aqui o denominador é 2, você vai fazer 2 vezes 2, certo? E somar com o numerador que você tem, certo? Então, isso aqui vai ficar, ó, 4 mais 1, o denominador se mantém, então você tem aqui, ó, 5 meios, certo? Certo, professor. Agora que eu entendi como transforma de número misto para uma fração, como é que eu faço de uma fração para um número misto? Aí fica mais simples ainda, ó. Basta você dividir
o de cima pelo de baixo, certo? Aqui, ó, vai dar 2, certo? O resultado vai ser a minha parte inteira e o resto vai ser o meu numerador, ó, 1 sobre 2, tá certo? Então, a gente tem aí como transformar de um número misto para uma fração e de uma fração para um número misto, tá certo? Além disso, ó, há frações cujo numerador é maior que o denominador, mas representam números naturais, certo? A gente precisa perceber esses casos quando a gente percebe o seguinte, ó, se o numerador for um múltiplo, ou seja, se ele for 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes o denominador, certo? Então, ó, 6 meios. Perceba que o 6 ele é 3 vezes o número 2. Então, a gente pode representar ele como o número 3. Basta fazer essa divisão, né? Ó, 6 dividido por 2 dá 3, certo? Então, existem frações, quando o numerador é o múltiplo do denominador, que eles são números inteiros, certo? Números naturais. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre frações equivalentes. O que são frações equivalentes? Bom, para uma coisa ser equivalente à outra, ela precisa ter o mesmo valor, o mesmo significado, certo? Nas frações, a gente vai chamar de frações equivalentes aquelas frações que elas são diferentes, mas elas representam a mesma quantidade, certo? Ou elas têm o mesmo valor. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, 1 meio, 3 sextos e 4 oitavos. Perceba que em todos os casos, o número de cima representa a metade do número de baixo, ó. O meu numerador representa a metade do denominador, certo? As frações 1 meio, 3 sextos e 4 oitavos representam a mesma parte do retângulo. Por isso elas são equivalentes, ó. Elas representam a metade do meu retângulo, tá certo? Assim escrevemos, ó, 1 meio é igual a 3 sextos, que é igual a 4 oitavos. Ou seja, elas representam a mesma coisa, elas têm o mesmo valor. Observe que poderemos subdividir o retângulo em mais partes, encontrando, por exemplo, a fração 8/16 avos, que também é equivalente às anteriores, certo? Frações que representam a mesma quantidade em relação à unidade são frações equivalentes. Então, como eu falei, elas representam a mesma quantidade, elas têm o mesmo valor, tá bom? Professor, como eu faço para descobrir se uma fração ela é ou não equivalente? Basta você fazer a igualdade, né? Então, por exemplo, ó, eu vou pegar 1/3 igual a 3 nonos. Se você fizer a multiplicação em x, ó, esse primeiro vezes esse segundo e esse daqui vezes esse daqui, ó, multiplicar em x, tá bom? Então, você vai ter 9 vezes 1, né? 9 vezes 1 tem que ser igual a outra multiplicação. 3 vezes 3. 9 vezes 1 é 9. E 3 vezes 3 é 9 também. Então, dessa forma, essas duas frações são equivalentes, tá bom? Mas se você tivesse aqui, ó, 2/3 e 3/4, será que elas vão ser equivalentes? Vamos testar. 4 vezes 2, né, ó. 2 vezes 4. E aqui 3 vezes 3. Percebe que aqui a gente vai ter o seguinte, ó, eu vou trazer aqui para ficar mais fácil de visualizar. Aqui a gente tem o seguinte, no primeiro lado, 2 vezes 4 vai dar 8, e no segundo lado, 3 vezes 3 vai dar 9. Então, essa igualdade não é verdadeira, certo? Isso aqui não é igual. Logo, essas frações aqui, ó, não são equivalentes. Então, essa é uma forma da gente testar se as frações são equivalentes ou não. Propriedade das frações equivalentes. Quando multiplicamos ou dividimos o numerador, que é o de cima, e o denominador, que é o de baixo, de uma fração por um mesmo número diferente de zero, obtemos uma fração equivalente à fração inicial. Então, perceba aqui, ó, 2/3, se eu multiplicar em cima e embaixo por 5, você vai ter 10 quintos, certo?
que são frações equivalentes. Certo? Aqui ele multiplicou por 3, dividiu por 3, dividiu por 9 e obteve frações equivalentes, tá bom? Então, se eu pegasse aqui, ó, 2 quintos, tá bom? Multiplicar por 2 em cima e embaixo, você vai ter uma nova fração, que é 4 décimos, que é equivalente a 2 quintos, ó. Vamos testar. 2 vezes 10 vai dar 20, né, ó. E 4 vezes 5 vai dar 20 também. Então, elas são equivalentes, tá certo? Simplificação de frações. Em algumas frações, é possível dividir o numerador e o denominador por um mesmo número diferente de 1, né? Da mesma forma que a gente viu aqui, ó. Quando efetuamos esse procedimento, digamos que houve a simplificação da fração. Bom, vamos olhar esse exemplo, depois a gente vê esses outros aqui. Aqui, ó, nesse último exemplo, você tem 36 por 45 avos, certo? Você está trabalhando aqui com uma divisão muito grande, certo? 45 partes, e você está considerando 36 deles. Então, são números muito grandes. E a gente pode simplificar isso dividindo em cima e embaixo por 9. Dessa forma, você vai ter 4 quintos, que é uma fração muito mais simples de se trabalhar, tá bom? Por isso que a gente diz que a gente faz a simplificação quando a gente divide em cima e embaixo pelo mesmo número, tá bom? Então, perceba aqui, ó, que 6 décimos, eu posso dividir o 6 por 2 e o 10 também por 2, né? Que eles são números pares. E quando eu faço a divisão, a gente tem 3 quintos, ó, certo? A mesma coisa aqui, ó, a gente tem 1 meio. Aqui, quando eu divido por 7, a gente tem 7 décimos. E nesse exemplo aqui, é um exemplo excelente. Por quê? A gente não precisa ir dividindo por números grandes. A gente pode ir dividindo sempre por 2, por 3, até chegar num ponto que a gente não consiga mais dividir. Então, aqui, 636 avos, a gente não precisa dividir logo por 6 ou, sei lá, por qualquer outro número. A gente pode ir dividindo aos poucos, certo? Então, 60 dividido por 2 dá 30, 36 dividido por 2 dá 18. Essa nova fração eu posso fazer a mesma coisa, ó. 30 dividido por 2 dá 15, 18 dividido por 2 dá 9. Aqui eu não posso mais dividir por 2, mas eu posso dividir por 3, ó. 15 dividido por 3 dá 5, 9 dividido por 3 dá 3. Perceba que agora eu tenho dois números primos, certo? Ou seja, eu não consigo dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número, tá certo? Quando a gente chega nesse caso, a gente diz que a gente chegou numa fração irredutível, tá bom? É uma fração que não dá mais para reduzi-la, não dá mais para simplificar, certo? Bom, pessoal, dito tudo isso, a gente tem aqui as 6 questões do livro, certo? Lá da página 129, para ser feita e enviada pelo formulário. E aí a gente vai explicar esse conteúdo e corrigir nos nossos próximos encontros, tá certo? Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima aula e valeu!